jeito que você... Não sei, eu não sou... A Juque, mano, aqui Cara, fica certo? Na verdade é o seguinte, a gente ainda não conseguiu adaptar muito bem esse microfone. O seu ficou até sexy na teta, assim. Não, deixa bem. Porra, agora eu vou ter que mudar o... Entendeu? Bem no... Porra. É, tipo isso. 50 minutos de... Isso é Isso é do microfone. É, tipo isso. Ó, bela calça, hein? Muito obrigado. Eu tava pensando nisso agora. Ô, gente. Peraí, deixa eu pegar. Aí, tá Cara, vendo? Deixa eu pôr meu óculos também. muito bom. Bom, é isso aí. Então, seja bem-vindo. Hoje a gente tá aqui com o Leonardos. Leonardos é um grande amigo meu. Trabalhamos muito juntos. Fizemos várias coisas bem diferentes juntos, Com certeza. inclusive. E a ideia de chamar o Léo aqui hoje foi a gente falar um pouquinho sobre a sua experiência, seu contato com o design, principalmente quando a gente fala de interiores. Perfeito. Por quê? Por quê? Já você vai se apresentar. Mas só antes disso, já vou dar um spoiler, já a gente vai falar sobre isso provavelmente. Mas a gente está num ambiente que foi projetado, que é um projeto do Léo. Né? Muito bacana. Então, esse lugar que a gente está hoje é um projeto do Léo. Mas vamos lá, se apresenta aí pra galera. Bom, eu vou fazer um número hoje. Tô brincando. Bom, meu nome é Leonardo, né? É Léo. Não, Tô brincando, era só pra te deixar aqui. Cara, já olha. Mas, como o Gui disse, né? A gente já fez vários projetos juntos. E eu estudei design em São Paulo, né? Design de produtos, né? Trabalhei com isso lá. Né, durante essa minha estadia em São Paulo, acho que eu fiquei em torno de 7 anos em São Paulo, antes de voltar para minha cidade natal aqui, que é Poços de Caldas, né? Quase Natal, né? Porque eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso. Revelações. Revelações. Né? Pequenos erros de percurso aí, deixa pra lá. Mas E aqui, pós um período de dedicação para a cafeteria que a gente tem, para o Âncora, né? Café, eu comecei a voltar para o design, que era uma coisa que é a minha paixão desde sempre, né? O café ele se tornou minha paixão no meio da minha caminhada, né? E virou um amor que eu tenho hoje em dia, né? Também. Mas assim, eu precisava voltar para o design, né? Então, quando isso foi abrindo espaço, eu fui me conectando novamente e tô super feliz assim com essa... É muito efervescente essa vontade assim, né, de poder projetar vários tipos de situação, principalmente a questão de interiores que a gente veio bater esse papo, né? Então é muito interessante poder interpretar as pessoas e ver o que a gente pode causar através de um ambiente onde ela vai provavelmente morar, né? É diferente aspecto comercial e residencial, né? Então e despido de padrões, assim. Então, como você mesmo citou, nos projetos que a gente já fez junto, né? Você sempre dando muita abertura para a criatividade, né? Até brinco assim, né? Eu tô pondo fogo, eu falo, agora eu vou pôr fogo, né? E vem você e joga um balde de gasolina na fogueira, né? Então isso é muito bom, né? Não existe cenário mais favorável para a criação, né? Onde você pode trabalhar com pessoas que compartilham de mesmas intenções, ideais. E, cara, é basicamente isso. Eu acho que hoje eu tô morando num lugar que eu gosto, eu tô numa caminhada feliz na minha vida, assim, trabalhando com pessoas que eu curto, a cafeteria. Então, basicamente é isso. O design, né? Top. Resumidamente, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Porque, assim, na verdade, a ideia, inclusive, do podcast é exatamente essa. A gente começar a tipo, trazer pra galera coisas que eu fui aprendendo com vocês, então com as pessoas que eu trago aqui, e que não fazia a menor ideia antes de que vocês me explicassem. Mas você falou que você é formado em design de produtos. Sim,
que é esse? Que é design de produto? Cara, na verdade, assim, o design de produto é... O que é design, pra começar de conversa? Vamos lá, O vamos design... Nossa, aí você escavou Aí bem, fodeu, né? né? Mas o design é projeto, né? Projetar as coisas, as situações, as experiências, né? Então, isso tem várias interpretações, né? Mas o design de produto veio pra mim porque eu sempre tive uma conexão com a criatividade na minha vida, na minha adolescência, né? Seja na música, que fez parte também da minha infância, né? A parte de criação também fez parte da minha infância, né? De testar coisas, né? Eu era até uma idade até pós-adolescente, assim, eu fui muito sozinho no meu convívio, assim, né? Não ficava muito em casa e tal, e criando as minhas geringonças ali, né? Então eu sempre fui pro lado da criação. Até 95, 45 do segundo tempo, eu achei que eu ia fazer engenharia, né? Eu tinha essa vontade, sempre tive essa determinação pela criação de sistemas e montagem de situações mecânicas. Meio professor Pardal. Assim. Meio professor Pardal. Então, sempre me encantou. E eu sempre fiz isso na minha infância, né? Coisas manuais, sempre gostei de cortar, serrar, pregar e geringonças e na água e na terra, né? Sempre fui dessa brincadeira, né? Mas aí eu me toquei que a engenharia, posso estar enganado, né? Mas na minha interpretação na época, eu me toquei que a engenharia pudesse me travar um pouco na criação. E eu ia mais operar coisas que iriam ser um pouco monótonas. Não é uma generalização, né? Mas eu tive essa sensação. Então eu descobri o design de produto nessa época e eu achei que era a combinação perfeita, que eu poderia continuar criando, desenvolvendo. E era mais nítida a criação ali, né? Então, mais aflorado. Mais aflorado. Então, por isso que eu escolhi o design de produto, né? O desenho industrial, né? Onde se produz peças. Muito do que a gente convive hoje é um design de produto, né? Ele tá em tudo que a gente utiliza, sim, mas ninguém sabe de onde vem, né? Tipo isso, design de produto, eu até brinco que ele aparece no Globo Repórter, né? Onde vivem, aí passa na câmera, uma câmera visão noturna, né? Ah, lá passou um lá atrás daquela design árvore. De produtos, olha. Assim, acontece isso. E uma coisa que me fez entender aonde que entrava o design de produtos na parte prática, inclusive, foi quando você me contou o que você projetava, porque você trabalhou muito tempo em São Paulo, né, numa empresa de design de produtos, sim, de fato, né, então trabalhou na área direto. Foi. E que você me falou que você fazia de tudo, né, você fazia secador de cabelo, você fazia Foi. alicate, de você tudo. Fazia, sei lá, tudo, né, e Cara, tipo objeto comum do dia a dia. Objetos comuns, E aí tipo, você olha aquele trem na prateleira, seja na prateleira da loja mais cara da cidade ou mais barata da cidade, por ali passou com certeza alguém que fez o design daquele produto. Com certeza, com certeza. Na verdade, essa empresa que eu trabalhei em São Paulo, né, é uma empresa que foi do meu coordenador, né, na Faculdade de Belas Artes, e eu fui lá, estagiei lá, depois fui efetivado lá, fiquei um pouco mais de 5 anos nessa empresa. E foi assim, agradeço muito por essa trajetória, porque eu convivi com pessoas muito inspiradoras. Os meus colegas e amigos de trabalho, né, meus gerentes, foram pessoas muito inspiradoras e mostraram esse universo, né? Então eu saí de uma faculdade que eu adorei fazer e caí numa empresa legal. Falei, cara, melhor dos mundos, né? Sou amigo do meu chefe até hoje, a gente se fala de vez em quando. E lá eu pude trabalhar com projetos dos mais diversos tipos. Então, como era uma empresa que ela era contratada por outras empresas, então chegava todo tipo de projeto, né? Desde secadores de cabelo, né? Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, até cabo de panela, ponta de vassoura, muita coisa de injeção plástica, né? Muito específica, até produtos para a área médica, cirurgia, situações do design automotivo, design de moto, manopla, protetor, cara, nossa, tem uma infinidade de coisas. Adipômetro, trena, nível. A gente tinha uma grande marca que é global e o design dela era no Brasil, nesse escritório que eu trabalhava, então que é a Starret, né? Então o design da Start era inteiro produzido por nós, então estilete, trena, paquímetro, tudo era feito lá. Então eu caí, me jogaram da faculdade na fogueira, assim, desenho, né? Então aí. Foi maravilhoso, assim, porque a gente criava sempre muito sketch, muita escolha, mesas de desenho.
enormes assim para fazer filtros e filtros. Então eu pude ter essa efervescência logo de cara, assim. Então isso me encantou muito. Você usou a palavra criação algumas vezes já, né? E aí criação me remete à criatividade, e aí eu queria fazer uma pergunta assim meio capciosa. O quanto que a criatividade é um negócio que, pelo menos assim, pode ser que mude de pessoa para pessoa, mas na tua situação, o quanto que a criatividade é um negócio que já veio junto com você, então que é da inspiração, ou o quanto que a criatividade é do exercício e do que a galera, sei lá, da transpiração. Então, quantos por cento? Cara, eu acho que talvez seja mais a transpiração do que a vinho de fábrica, né? Sim. Eu acredito muito nessa inspiração e nessa luta pela criação, né, de pesquisa, de teste, de treino, isso assim como qualquer outra referência, pesquisa. Então acho que assim como um instrumento musical, você tem que aprender a criar, né? Você tem que treinar a criação, né? Porque senão se você tocar, fazendo uma analogia, né, toco violão, mas eu encosto no violão uma vez por mês. Você vai tocar mais ou menos, né? Então assim, a criatividade ela é treinável. Embora eu acho que tem facilitadores naturais para cada um, né? Tem afinidades, né? Uma criança, ela pode ter já mais afinidade com o desenho, tem outra que vai ter mais afinidade com número. Com número, vai ter outra que vai ser mais introspectiva. Pode ter criança que tem mais afinidade com a voz, com o canto, né? Então, assim, isso é muito relativo, né? Eu acho que você vem com uma facilidade ou com um interesse, talvez, de infância, mas eu acredito muito que isso é treinado, assim. Eu acho que a palavra dom, né? Isso é muito distorcido, né? Eu acho que você tem que investir, treinar, testar, fazer aquilo muitas horas, né? Muitas horas. Então, é isso que vai te dar condição de acelerar processos, de ter repertório para dar ideias. Então eu acredito que sim, que isso é muito disso é treino. Legal, top demais. E aí eu já sei um pouco, né, mas vou puxar isso que eu acho que tem a ver com o motivo de você talvez ter escolhido esse caminho. Você já falou que você sempre foi uma pessoa que gostou dessa parte criativa e etc. Mas assim, né, estamos no Spotify, então se a pessoa tá só ouvindo a gente, pode ser que ela não perceba, mas a gente tá também no YouTube, então a galera que tá vendo a gente tá vendo você, e você tem um estilo mais contemporâneo, você tem um estilo mais contemporaneizado, você tem uma tatuagem contemporaneizada, né? E aí, por que eu tô fazendo essa colocação? Porque você não vem do contexto que talvez as pessoas olham pra você e falam, pô, o Léo, se a pessoa fosse chutar, olhando você e vendo o que você faz hoje, a pessoa não ia nunca chutar da onde você efetivamente veio. Jamais. E aí eu queria que você talvez tentasse trazer pra galera o porquê que isso não necessariamente é uma contradição, assim. Você viveu muito tempo na roça. Vivi bastante, Viveu muito tempo na roça, né? Então, tipo assim, como é que foi isso pra você? Como é que isso te influenciou dentro da parte do design, principalmente? Na verdade, eu adoro essa navegação, né? Porque eu acho que isso é bom, né, no meu ponto de vista, né? Sim. Porque, primeiro que eu acho que isso não restringe em nada as escolhas que a gente faz, né? E eu acho que quando a gente cria o nosso caminho sem muita preocupação em modelos pré-existentes, acho que a coisa se torna natural, né? Então, como eu disse, né? Eu sempre, pelo tipo de criação também que eu tive na minha casa, ficava muito em casa, né? Nunca fui uma pessoa de ficar saindo muito, e na minha infância, né? Criança, assim, eu sempre fui muito ficar mais dentro caseiro. de casa, mais caseiro, né? Por conta do tipo que a minha mãe achava que era o correto, né? Mas isso foi bom, porque eu acho que dessa forma pude ficar muito com os meus botões ali, criando a minha própria diversão. Isso pra mim não era um martírio, assim, era uma coisa que eu gostava de pensar, de criar, de testar, de fazer as coisas ali manualmente, né? E o fato de ficar muito na roça lá, minha família toda de roça, né, região de Santana de Caldas, tanto a família da minha mãe quanto a do meu pai eram de fazendas da região ali, né?
Então eu passei muito da minha infância na roça, né? Enquanto as pessoas ficavam na cidade fazendo coisas da cidade, eu saía do colégio e ia pra roça, né? Então, putz, mais isolado ainda, né? Então assim, lá não tinha choro nem vela, né? Então eu vou ter que me divertir sozinho, ou brincar sozinho, ou ajudar meu pai lá com o que ele estava fazendo. Então, ter tido esse contato com a natureza, com uma origem mais rústica, assim, isso me deu uma coisa que eu gosto muito, que é esse traquejo manual. Então, fazia muitas coisas na mão, com ferramentas manuais de trabalho com madeira e tal. Adorava trabalhar com madeira lá, eu sempre fiz muita coisa de madeira. Então, mas sempre descobrindo, muito no teste, né? Acerto e erro, né? Só que isso me deu uma noção de materialidade que eu nem sabia que depois no futuro ia me ser útil, né? Então, assim, de resistência de material, de teste, de tudo, cara, física, né? Física experimentada na prática, né? Que depois você vai aprender a teoria, né? Eu acho que isso é uma coisa muito louca. Nesse sentido, eu tenho muita coisa... Opa! Nesse sentido eu tenho muita coisa que eu nunca na minha vida achei que eu ia usar, assim, que eu fiz também quando eu era criança, quando eu era mais novo, e que eu nunca achei que eu ia usar, e aí até muito no tema do podcast, né? Tudo a gente vai usar no momento. Claro que no teu caso foi, tipo, muito específico, né? Então essa habilidade com materiais, esse teste, esse experimento te ajudou na tua vida profissional, né? Então isso é muito legal. Um dos meus irmãos, o Max, né? Ele sempre foi meio professor pardal. Então, e ele é um pouco mais velho que eu, né? Uma diferença razoável de idade. E eu sempre ficava de olho nele, assim, né? Então eu via ele testando as coisas, criando as coisas, e eu queria fazer também, né? Louco, então, cara, o que é isso, né? Ele tinha formação em eletrônica, então eu ficava lá testando. A brincadeira nunca foi com personagens de super-heróis e coisas do gênero, assim, meu prazer era desmontar as coisas e testar. Então, os meus brinquedos eram ferro de solda, canivete, serrote, tararara. Então, era isso, eu adorava isso. Então, assim, desmontando as placas, testando, ligando fios e tentando fazer coisas que voavam, coisas que flutuavam, coisas que escalavam. Legal. Era essa vibe. Então, assim, eu ficava planejando o que eu ia levar lá pro sítio, que eu ia ficar lá, para saber o que eu ia montar lá, assim. Então, muita observação e muito teste, né? Na época, né? Parece que agora eu sou muito velho, né? Mas como lá não tinha internet na época, malemar, sinal de... Meus pais nem queriam isso, né? De TV e tal. Então, assim, era silêncio e pensamento, né? Então, assim, fica matutando aí o que você vai fazer, né? E isso levava a um hábito de criação sem eu saber, né? Então isso depois, assim, aí fui caminhando, né? Estudei aqui em Poços, minha vida toda também. Tive o privilégio dos meus pais sempre me darem um suporte de educação muito bacana, assim. Sempre admirei meu pai também, meu pai é engenheiro, né? Então também me espelhava muito nele, né? Por causa da engenharia. Legal. E meu pai também é um cara muito caprichoso, assim, eu lembro dos cadernos dele, coisas que ele tinha, assim, né? Então ele tinha uma memória muito boa, então eu sempre me espelhei muito nele também, né? E aí isso foi caminhando, né? E me conectei à música, me conectei ao desenho, tudo isso antes da faculdade, né? E aí chegou nesse ponto que eu falei, né? Quando eu descobri o design, falei, caraca, tem como eu trabalhar com isso. Com então, isso. Assim, olha, isso eu é até dinheiro. Tava falando, comentando com a minha namorada, com a Savana, né? Que hoje eu trabalho com o que eu brincava, né? Então, assim, a minha brincadeira virou meu trabalho. Então, assim, isso eu só profissionalizei e comecei a vender, né, a minha brincadeira, né? Então, assim, mas de fato é o que eu gosto de fazer, assim, no meu tempo livre, né? Então, isso não consome a minha energia de uma forma ruim. Isso até me dá uma certa reflexão, porque eu paro, nossa, terminei meu dia de trabalho, beleza. Aí o celular começa a mexer coisa de novo, sabe? Falei, cara, não, velho. Fiz uma coisa que eu gosto aqui agora, vou continuar. Nossa, deixa eu ver aqui o que surgiu aqui no design, no ferramentas. Então, assim, isso é muito bom. Eu acho que eu fui fazendo a mesma coisa de forma diferente, escalando isso, né? Era uma brincadeira que virou uma possibilidade, que virou... Uma formação que virou uma profissão. Exatamente. Que louco, velho. Que da hora. Basicamente isso. E você falou um negócio aí, eu não sei de fato se isso existe, até onde isso existe, mas o que hoje são as suas principais fontes de inspiração para a criação e para o design, assim?
Cara, o design, assim, eu tento, pro design, não me basear, por exemplo, a gente tava falando de prédios interiores, né? Eu acho que existe uma força hoje no mercado que vende uma coisa muito padronizada, né? Muito standard, assim, né? Total. E até muito das coisas que a gente faz juntos, né? Você concorda plenamente comigo que eu sei disso. Então, eu tento me inspirar em outras áreas para fazer os projetos. Então, assim, eu não tô olhando exatamente uma cozinha para fazer outra. Sim. Eu não tô exatamente olhando para referência do que tá rolando, né? Isso até eu dou uma patinada, né? Você deve até perceber, né? Hoje na obra lá, né, o Paulinho, isso aqui não tá usando. Eu falei, como assim não tá usando? Não tá O que usando quer aonde? dizer não tá usando? Exatamente isso. Você viu o negócio no piso, vertical, horizontal? Eu fiquei, mano, Falei, não cara, tá por que? usando. Qual que é a diferença de eu pôr o piso vertical, horizontal? Às vezes nenhuma, né? Assim, com todo respeito às... Desculpa minha falta de referência. Mas assim, porque eu não me preocupo com isso. Legal. Não me preocupo mesmo, assim, Isso é porque eu acho que as minhas fontes de inspiração são, assim, as ações que as pessoas têm dentro da casa, as sensações que elas querem ter dentro da casa. Por exemplo, a gente tá falando aqui, né? A experiência. Legal. Esse termo tá um pouco gasto, né? Mas assim, ele é ele real, continua ele sendo um termo continua real, sendo sim. verdade. Então aqui, esse estúdio que a gente tá, né? Ele nasceu por uma intenção de experiência que a gente queria que o Tio Dan tivesse, né? Qual foi essa experiência? Vamos refletir sobre esse estúdio pra galera conseguir entender na prática isso. Então, esse estúdio, o que a gente queria, né? Um lugar que pudesse ser utilizado para assistir filmes, séries, então tem um sistema de projeção, né? Só que a gente casou isso com uma ideia de música, que o Tio Dan gosta muito também, só que também tentando fazer um estúdio dentro de casa, né? Então, uma coisa que me encanta demais, a primeira coisa que eu falei na hora que eu entrei, cara, a acústica desse lugar É foda. intransmissível, né? Nesse vídeo aqui, ó, nesse uma som. noção pelo microfone, porque se a gente gravasse fora, vocês iam ver a diferença. Eu tô no centro de Poços, eu não tô ouvindo nada da rua e é um conforto acústico aqui dentro que dá vontade de dormir nesse lugar aqui, porque dá vontade de ler um livro, dá vontade de fazer um desenho. É muito confortável acusticamente, assim. Acho que isso é uma coisa que eu sou muito sensível, assim. Eu odeio lugar que tem acústica ruim, ou que o som é ruim, que a música é ruim, que a qualidade da reprodução sonora é ruim, isso me incomoda. Então, isso aqui foi muito pensado para isso, para que houvesse uma sinestesia de confortos, né? Confortos de vários aspectos, né? O tato do carpete para você entrar descalço, o sofá muito macio para você sentar aqui com um instrumento musical ou para ver um filme, né? A gente trouxe aqui essa brincadeira com os discos, né? Que até você trouxe essa sugestão na época. Foi muito legal da gente colocar esses clássicos na parede, né? Então, é para ser um ambiente que dê asas para a criação, né? A madeira é muito aconchegante, né? O calor da madeira, a referência do pinus, né? Usado também muito nos Estados Unidos. Para a parte de construção civil, né? Que é então, muito clássico. Assim, ele dá um conforto que é difícil descrever, assim, acho que eu fiquei muito feliz com esse resultado. Então, porta dupla, parede dupla, janela dupla. Isolamento entre a camada de pinos e a parede, o teto tem isolamento acústico, armadilhas de tratamento de som nas laterais. Então, assim, traps vários cortes de frequência que a gente pensou. Não sou engenheiro de som, mas assim, a gente sabe que essa montagem intercalada vai dar um efeito de conforto sonoro também. Sim. Então, a gente, contigo, né, pôde passar muito mais, assim, cara, mas até onde vai esse projeto? Foi, cara, eu não sei, vai até onde precisar para funcionar, né? Vamos ver. Então, assim, isso é muito legal. Esse foi o projeto dessa sala aqui, né, pra gente conseguir, né, que tivesse essa composição de sensações, né? Cara, isso mas eu agora, acho que é uma coisa muito louca, o que é isso aqui de contemporâneo? Cara, não sei exatamente descrever, assim, não, isso aqui pra mim não é baseado em alguém, ou numa revista, ou no que tá rolando. Tá rolando hoje? Cara, não sei, eu nunca vi rolando isso aqui hoje. O que tá rolando hoje? Não sei o que tá rolando hoje. Então, assim, isso aqui é um emaranhado de referência que a gente traz, que é isso que a gente tá falando, que eu julguei que seriam boas para causar essa sensação que foi a inspiração que... E aí, uma coisa que eu acho que é legal é, tipo assim, você falou de trazer várias referências, e nem sempre as referências... às vezes as referências que mais parecem contemporâneas, nem sempre são contemporâneas. Nem sempre.
Tem Que a muitas gente- referências, tipo, extremamente clássicas, extremamente, vamos falar assim, antigas, em data principalmente, mas que continuam sendo extremamente contemporâneas. Com Eu certeza. acho que as coisas na verdade, sim, que aí eu vou até tirar o tempo contemporâneo, porque contemporâneo, né, é do tempo, né? Uhum. Mas atemporais. Atemporais, com Por certeza. exemplo, um exemplo que eu acho que é talvez um dos melhores, o prédio do Unibanco. Total, sensacional. Então, assim, Volumes... pra quem não sabe, né, a Uhum. gente tem aqui em Poços, a gente tem a família Moreira Salles, né, que fundou um banco, né, e a primeira unidade desse banco foi aqui na cidade de Poços, e o prédio, ele é um prédio muito atemporal, né? Muito atemporal. E é muito antigo. Muito antigo. E assim, e ele vai continuar E vai atemporal, né, continuar cara? atemporal. O que aquilo pra mim é contemporâneo. Só que é super antigo, Só que, né? sei lá, Então como é que a gente sei lá, descreve quanto tempo isso, né, atrás, cara? exatamente. Qual é o referencial? Vamos pegar a física da coisa, né? É. Com base em que você tá falando isso? Cara, pra mim aquilo lá é super atemporal, super contemporâneo. Total. Né? Volumes modernistas ali. O prédio não tem janela, tem vários blocos um em cima do outro. E as pessoas se pararem pra olhar pra aquilo ali, né? Não pra passar e não perceber, mas pra reparar, né? Não tem janela. É. E se você fala hoje pra fazer uma casa sem janela, Sem janela, todo mundo soa fala que você é totalmente... nossa, maluquice. Mas olha lá, Não tão, não maluco. super bonito, super qualidade estética, equilíbrio estético sensacional. Isso pra mim são coisas inteligentes e contemporâneas. Eu acho que essa contemporaneidade pra mim tem a ver com a inteligência da solução, sabe? Sim. Porque se eu for falar do que tá rolando hoje, eu não gosto muito de usar. Talvez eu não goste. Talvez não seja uma Eu experiência. tenho que eu tô dificuldade, buscando. cara. Eu tenho dificuldade pra. Eu tô sendo até meio difícil de eu definir, né? Você me fez uma pergunta difícil de definir, mas eu tenho dificuldade de trabalhar com essas coisas standards que estão surgindo agora. E assim, dos nossos trabalhos que a gente já fez junto, grande parte das coisas e que talvez as pessoas não estejam habituadas, né? Mas todos os projetos que a gente fez de interior juntos, a gente, você desenhou, você projetou a maior parte do mobiliário, né? Sim, sim. E aí, assim, uma reflexão que fica também, né? Às vezes a pessoa opta por aquela peça cara, por aquela decoração cara, por aquela coisa que é um absurdo de cara, né? Total. Na gravação de um outro podcast que a gente estava fazendo antes, no backstage, a gente começou a comentar sobre uma pessoa que está fazendo decoração de interiores em São Paulo, de alto luxo, etc. E que, tipo assim... Da decoração de interiores de um apartamento de 500 mil reais custa mais de 500 mil reais. Com entendeu? certeza. Fazer algo desse É. tipo, assim. E assim, e não necessariamente é isso, né? Pra você É. buscar uma coisa esteticamente bacana, não necessariamente precisa ser caro. Eu acredito, com certeza não precisa ser caro. Eu acho que, aproveitando a minha formação de designer de produto, né? E eu acho que cada profissional sai com um resultado Diferente. consequente da tua, Claro. da tua história, Da bagagem, da né? tua Claro. bagagem. Então, assim, o que eu parei para refletir, né? Cara, o mobiliário e as peças que estão dentro de uma residência, elas são produtos que é a minha formação. Então, assim, a aplicação do design de produto hoje, para mim, ela é muito eficiente nesse sentido, que eu posso projetar boa parte do mobiliário, né? Isso sai mais viável economicamente, porque a gente está construindo. As peças são exclusivas, que estão sendo feitas para aquela situação. Sim. E é um jeito de tornar os projetos ainda mais personalizados, Mais né? personalizados. A gente mesmo, na discussão do nosso sofá lá essa Meu, semana, eu tava né? pensando no sofá agora, velho. Assim, Tava cara, pensando no sofá, falei, porra, eu vou ter que jogar do sofá aqui. É velho. mais complicado do que uma entrega mais colagem, assim, né? Escolhas de revestimentos, escolhas de Não, mas móveis. explica pra galera o que rolou do sofá aí. Vou explicar. É que, no caso, a gente tinha uma situação que tem um pilar no meio do projeto que a gente está envolvido agora, né? Que vai ser a residência do Gui. E a gente precisava fazer daquele limão uma limonada, né? Só que a gente ficou precisava de pensando, mais cara, lugar no sofá e tinha um pilar no meio. a gente precisava aumentar a quantidade de lugares. Tem uma situação onde a gente já quebrou o protocolo, transformou a tal da varanda gourmet, né? Famigerada varanda gourmet. Fruto dos dias... Fruto do que tá rolando hoje em dia. Do contemporâneo. Fruto do que tá rolando. O filho do que tá rolando.
a varanda gourmet. Né? E aí a gente já cortou ela logo Gente, no início. nada contra a varanda gourmet, Nada pelo contra, amor nada de Deus. contra. É só... Só nada a favor. Não, brincadeira. Não, brincadeira. É. Eu gosto da varanda gourmet. Mas aí o que Cruzou. aconteceu? Não, brincadeira. A gente transformou aquela varanda num ambiente de café, é um uso diferente para aquele espaço, integrou com a sala, mas o resultado foi um pilar no Sim. meio do caminho. E aí ali a gente ia dividir 2 sofás, e aí conversando com o Gui, eu falei, Gui, por que a gente não abraça a coluna com o sofá, né? Se a gente vai ter que mandar fazer o sofá, né? Aí enveredamos no desenho do sofá. Tudo bem, não tem problema, vamos fazer o sofá, né? Então assim, aí virou uma belíssima oportunidade de fazer um sofá totalmente personalizado, totalmente carregado de emoção ali, né? Porque a gente quer para esse projeto trazer aquela pegada bossa nova brasileira junto com uma sofisticação de design. E aí a gente falou, cara, vamos tentar fazer um design mais curvilíneo desse sofá, né? Para que ele abrace essa coluna. E aí, Que é uma referência bem brasileira. que é uma né? referência bem brasileira, né? Até o Oscar Niemeyer, por aí vai, né? Então, pegar essas curvas, né? Reler essas curvas. Então, esse sofá provavelmente vai ter uma estrutura que a gente está desenhando pro tapeceiro conseguir fazer o sofá, porque sai do hábito dele também. Essa estrutura vai ser revelada em uma das pontas do sofá, porque ficou uma estrutura visivelmente bacana. E a gente criou uma peça que só vai ter na tua casa, né? Então, assim, isso é design de produto, né? Isso é design de produtos. Totalmente... E é design de produtos compondo no interior. Compõe no né? interior. Trazendo experiência. Então, eu não gosto muito, né, eu acho que é super possível, cada um tem o seu sistema, a sua metodologia, né? Mas eu não gosto muito de ficar só no recorte e cola, né? Catálogo, é essa peça com essa. Deixa eu te ajudar a escolher aqui o móvel. E aí... porque aí é uma assessoria de escolha, né? Então, eu gosto de... Eu curto o resultado quando eu canso com aquele projeto. Eu falei, cara, cansei, deu uma trabalheira pra projetar isso aqui, porque é tipo parir um abacaxi, sabe assim? Porque é um esforço, é uma parte de mim, assim, né? É um esforço, é um parto, né? Uhum. Assim, se eu fizesse só pegando coisa de cada um e montando, não é seu, não sei, né, de cara, eu acho que eu fato, não né? Não é um sofreria projeto pra seu, fazer de isso, fato, cara. Eu né? quero Exato. sofrer pra entregar o negócio, porque eu vou saber que eu me dediquei pra aquilo. Assim. Legal. Então, e aí vem tudo isso, né? Vem as peças, as luminárias que você nem viu ainda, que vão ser desenhadas para apartamento, né? Então, o sofá, mesa de centro, tudo isso traz uma carga de sentimento também, né? Uma carga de composição. Isso, para mim, torna a coisa mais rica, né? E aí volta Show. nessa coisa daqui do estúdio, né? Por que essa parede de pinos, né? Por que não um revestimento, um porcelanato, ou uma pintura, uma textura, né? Que é o que está rolando hoje. Porque, cara, isso não traria essa carga de sentimento que eu acho que tem que trazer. Agora, estética é um negócio difícil de discutir, né? Cara, agora, o que pra gente pensar sobre isso e pra deixar a galera também pensar sobre isso, né? É claro que assim, quando a gente tá falando do que tá rolando hoje, a gente tá meio zoando isso. Esse termo ficou bom. Esse termo ficou muito bom. Tá rolando hoje. Mas o que tá rolando hoje não é uma crítica necessariamente ao que tá rolando hoje, né? É uma crítica a essa coisa que é colocada pras pessoas de que o que elas têm que ter, ou o que elas têm que consumir, ou o que elas têm que viver dentro, principalmente, porque a gente tá falando de um lugar que as pessoas vão viver. A gente tá falando de casa. Cara. E que o que as pessoas têm que viver dentro tem que ser o que tá rolando hoje. Com certeza. Então, assim, se você fosse dar uma dica pra galera... Nossa, ficou muito clichê de podcast, né? Então, dá uma dica pra galera. Não é esse o intuito, hein, galera? Não é, mas é o que tá rolando hoje. Mas é o que tá rolando hoje. É dar dica pra... Se você fosse dar dica pra galera de como fugir do que tá rolando hoje, ou de pelo menos saber como o que tá rolando hoje de fato pra ela serve... O que você falaria? O que você Cara, a primeira coisa que eu falaria, assim, né? Enquanto, por exemplo, o cliente ou a pessoa que está querendo fazer um espaço mais melhor para viver, para morar no seu imóvel, sua residência, acho que a primeira coisa é esquecer a referência do que está rolando hoje. Porque, assim,
excluir o Pinterest. O Pinterest, Ou não necessariamente. O Pinterest tem que Ou saber buscar, usar, né? tem que saber usar, não É igual uma qualquer crítica ao igual Pinterest, álcool, né? Se você não souber, tipo assim, você vai dar muito errado. Então pode dar muito errado. Então assim, o que eu quero dizer é assim, não se basear em modismos, assim, né? Porque assim, partindo do pressuposto que as isso. pessoas são completamente diferentes uma da outra e existem personalidades, na verdade, né, não são nem tipos, né? São todas diferentes uma da outra. Né? Sim. Pessoas parecidas nunca vão ser Totalmente, iguais. Partindo desse pressuposto, por que os ambientes vão ser semelhantes? Né? Então, eu acredito que a discrepância entre os projetos precisaria ser muito maior para acompanhar cada personalidade, né? Cada pessoa. Cada né? pessoa, Então, né? ou seja, na tua visão, para que a pessoa fuja do que tá rolando hoje, É. talvez a pessoa olhar um pouco mais Pra pro si que mesmo. ela tá Isso, querendo. total. né? Tipo assim, o E que não que eu pro gosto? Não pro que tá acontecendo com as outras Não, casas, mas pro que ela gostaria que acontecesse pra casa dela. Exatamente, Né? porque assim, se a gente, e achar um profissional para acompanhar Pra dar esse essa vibe, suporte, né? Para com dar esse certeza. suporte. Porque assim, vamos pegar uma pessoa, sei lá, uma pessoa que gosta muito de cozinhar, cara. Se ele não parar pra se auto-observar e pensar no que ele gosta de fazer, cara, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar o quê? Eu gosto de cozinhar o quê? Eu vou ter um Exatamente. forno de pizza, que eu vou ter uma materiais que eu vou ter? eu vou ter Qual o tamanho uma chapa, eu vou ter quão grande ou quão intenso pra mim é isso. para mim uma cozinha, ou é o verbo cozinhar para mim. O que cozinhar representa? O que cozinhar Cozinhar representa uma coisa por si só, então eu gosto de cozinhar só pra mim, já basta? Exatamente. Ou não, eu gosto do cozinhar social, eu gosto do fazer a comida pros Isso, outros. receber os amigos. Então assim, eu acho que o buraco tá muito mais embaixo, sabe assim, porque o fogão nem sequer precisa ficar numa bancada que tem um armário inferior, superior, assim. O fogão pode estar numa ilha, pode ser um fogareiro, pode não ter fogão, pode ser por indução, ou pode ser um forno. E se não tiver fogão em casa? Eu não quero ter fogão em casa, tá não dá pra comer. Hoje, velho. Então, é assim, um micro-ondas só. Pois é, mas assim, é aí que tá, né? É desconstruir Sim, essa ideia de modelo, né? Que é a coisa assim, né? De cozinhas que... Cozinhas planejadas. Cozinhas né? Tipo, planejadas, cara. Planejado pra planejado, quem, tá ligado? Exatamente. Se for planejado pra mim, tá ótimo. Planejado mesmo. Agora, planejado, se não fizer sentido pra você... Porque beleza, você tem um espaço ali, sei lá, 5 por 5 metros na sua cozinha, vamos supor. Por que eu não poderia pôr um cilindro no meio, como se fosse uma ilha, e virar uma ilha de cocção ali cilíndrica, um círculo? Cara, tudo pode, é teu, entendeu? Top. Só que assim... Se apropriar do projeto. Se apropria do projeto, né? Exatamente isso. Legal. Porque a gente fica sempre nessa configuração tradicional, né? Cozinha, uma cozinha planejada, tem uma suíte. Eu acho que sair do modelo como exercício é muito bom. Não estou falando que tem que fazer projetos malucos 100% das vezes. Não precisa fazer que nem a gente. Aí a gente Vocês têm exagera. uma noção, o Léo fez... Bom, a primeira coisa que o Léo fez pra mim foi minha tatuagem. O cara fez minha tatuagem, velho. Minha tatuagem. Aí depois, as marcas de quase todas as minhas empresas. Fez projeto de interiores da maior parte dos meus imóveis. Da sua mãe. Da minha mãe, do meu tio. Dos meus imóveis comerciais, dos escritórios das minhas empresas. Então, assim, e agora da minha casa, que talvez de todos os projetos seja o mais pessoal, né? O mais que a gente pessoal. tá pirando mais. E talvez por isso, né? Porque tá sendo um projeto extremamente pessoal pra mim e eu acredito que até pra você também. Pra mim também, né? Então, assim, por isso a gente tá pirando mais, eu acho, né? Por exemplo, né, pra galera entender um pouco da ruptura que a gente tem com essa coisa do tradicional, né? Esse eu já queimei a largada, já contei pro Gui mais ou menos o que eu vou fazer, o que eu vou propor, Nosso né? turismo. Hã? Nosso turismo? Não, lá no lavabo, né, do teu apartamento. Então, nosso turismo pelo ferro velho. Justo. Então, a gente foi num ferro velho bacana aqui de Poços, grandão, para justamente ter inspirações, porque a gente tem uma sala mais tradicional, entre aspas, com cores mais claras e madeira, e a gente quer que o lavabo choque com a sala, né, nessa experiência. Então, a gente foi num ferro velho buscar materiais, inspirações, não para ficar eu não vou pendurar uma mola de caminhão no lavabo, não é isso, não é escrachado e literal, mas é... Uma chapa de ferro enferrujada lá. Exato, são inspirações
que vão criar peças diferentes. Então a pia não vai ter uma cuba, vai ser uma torneira embutida numa peça que é uma tubulação de inox que a gente encontrou. Então são situações que vão tornar aquele lavabo uma peça individualizada, assim, né? Porque eu acho que quando a gente, no caso, vai fazer um projeto, esse é o produto que a gente vende, né? A gente está vendendo uma individualidade de cômodos, uma personalização, né? Por isso que eu sou um pouco avesso ao catálogo, à colagem. Uma pessoalização. Uma pessoalização, com certeza. Eu acho que uma coisa legal também, para quem tá passando nesse processo, então, seguindo essa dica do Elcio também, é a pessoa se inspirar em coisas que não sejam necessariamente arquitetura, né? Exatamente. Tipo Pô, o assim, que você gosta de ler? exatamente. O que você gosta de comer? O que você gosta de ouvir? A inspiração central da minha casa foi o quê? Exatamente. Bossa Bossa nova, né? Então, Eu trouxe essa ideia pro Léo. Eu falei assim, olha, eu quero algo que seja bossa nova. O que é bossa nova? Pra mim, foi uma inspiração musical, mas era um conceito, não era a música de fato. É a mistura de algo extremamente erudito, que era a música que vem do jazz e que vem desse estilo musical, com o samba brasileiro. Isso gerou a bossa nova, né? Então é uma coisa extrema... Porra, caiu o microfone de novo. É uma coisa extremamente brasileira, para começo de conversa, mas além disso, é a mistura desse requinte com esse swingado. sim, sem dúvida. Né? E trazer isso pro mobiliário, Sem né? dúvida. Trazer isso pra decoração de interiores. Então isso é muito legal. Essas transições são muito bacanas, né? Mas aí, voltando na coisa contar um pouco para as pessoas o que são caminhos para se pensar, né? Cara, a gente tá falando aqui, parece que a gente tá falando sempre de coisas muito caras, né? Investimentos A gente tava no ferro velho. Então, assim, ferro velho, cara. E às vezes é uma pintura diferente, é uma escolha diferente que você faz. Então, assim, a primeira coisa que eu sugiro não fazer é assim, você vai projetar a cozinha, não vai olhar a cozinha planejada, porque você vai ficar rodando em círculos, né? Se você quiser o desafio de criar alguma coisa mais planejada, pensa em você, pensa em outros revestimentos. Chama o auxílio de um designer que consiga te orientar e te deixar mais livre nessa provocação, né? Porque assim, a área o projeto não é feito de forma linear, né? Projetei, aprovou, executou. Eu acho que o legal do projeto é vir com uma provocação, aí você vai pra frente, volta, Dá um 360. dá um 360, vê se vai... Ah, não, emperrou no orçamento, isso aqui vai ficar muito caro porque é um material diferente. Você volta, troca o material. Então você vai testando essa receita, né? Porque se você for na receita que já funciona, você vai ter um resultado que é comum também, né? Não que tem é o mais como, padrão, né? Que é o mais padrão. É um caminho mais trabalhoso? Mas proporcionalmente a uma vida inteira convivendo com um ambiente comum, eu acho que ainda é menor o esforço, né? Vale o esforço, né? Vale esse momento de energia ali para você conviver vários anos com uma peça que é mais a sua cara, né? É isso, eu acho que tirar a ideia de que aquilo é um imóvel e tentar transformar aquilo na sua casa de fato, né? Exato. Porque casa não é só onde a gente mora, casa é onde a gente se projeta. Exatamente. Minha casa hoje, por mais que eu esteja para mudar, mas a minha casa hoje, se você entrar e você bater o olho nos lugares, você vai me ver em quase tudo. Os objetos de decoração são coisas que eu... E tipo assim, é escrachado, assim, minha casa não tem segredos. Minha casa é um livro aberto. Se você entrar, você vai de fato saber o que eu gosto, o que eu quero. E nesse projeto a gente vai trazer isso de forma mais sutil. Por quê? Porque a casa que eu moro hoje não foi uma casa projetada de fato pra mim, do zero, né? Então eu já meio que ocupei ela, eu fiz isso através de objetos de decoração, então ficou uma coisa mais óbvia. Então a gente vai trazer isso de uma forma mais sutil. Então acho que as pessoas têm que tentar fazer isso, né? Exatamente. Eu acho que assim, é muito mais simples do que parece, né, cara? Eu não sou nem de longe dono da receita perfeita. Eu só tenho uma sugestão de processo, né? Na qual eu confio. Então, assim, eu acho que essa leveza nesse pensamento torna o processo gostoso, né? Porque nenhum processo de reforma ou desenvolvimento dessa reforma tem que ser ruim. A gente acha que tem que ser ruim, né? Todo mundo fala em reforma, fala, nossa, meu Deus do céu, Deus me livre da reforma. Mas não tem que ser assim, né? Tem que ser planejado
tem que ser quase que como um momento de alegria para aquela pessoa, porque a oportunidade dela imprimir uma característica dela naquele espaço. Então, eu vejo como um momento bom, né? Sim, Trabalhoso é diferente de ser ruim, né? Não, com certeza. Uma coisa é desgaste ruim, né? Outra coisa é a energia, o trabalho, né? A energia que você está despendendo ali, ela naturalmente, né? Tem muita coisa para orçar, para comprar, para testar, para medir. Esse profissional tem que estar junto dando esse suporte, mas eu acho que é o depois daquilo pronto, igual aqui, né, cara? Fazia quantos meses que eu não vinha aqui? Sei lá, quase ano, assim, né? Não sei. Eu entrei e falei, caraca, que legal. Que massa. Então você vai relembrando, né? Eu sei onde está tudo. Né? Tipo assim, é tipo isso. Nossa, olha a mesa, olha essa parede, olha aquilo ali. Então, é muito gostoso, né? Isso, né? Cara, legal demais. Galera, problemas técnicos, não sou só eu que tenho problemas de memória, o celular também tem, mas agora, na verdade, a gente tá com outra câmera. Mas, enfim, né? Mas eu já tava encerrando, ainda bem foi no final do negócio, então não cortou, a nossa conversa não cortou pelo menos. Nossa, imagina se a gente ficasse aqui meia hora gravando podcast. Nossa. Aí... mas é isso, eu queria agradecer de novo, eu acho que assim, foi muito massa essa conversa, porque o que acontece? Eu acho que todas as pessoas em algum momento da vida vão passar por essa situação de mudar de casa, de comprar uma casa, de, enfim, né, mudar, casou, separou, sei lá, qualquer momento de mudança de vida a gente acaba coincidindo uma mudança de imóvel, né? Sim. E aí, saber adaptar esse imóvel para uma coisa que vai melhorar a sua experiência de vida, né? Porque, pô, é um lugar que você vai passar muito tempo, né? Sim, com certeza. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que isso talvez sirva para dar uma florada, para começar a pôr essa semente na cabeça das pessoas, da importância que é isso para elas, porque às vezes a gente menospreza isso, né? Com certeza, com certeza. E aí, então, assim, agradeço demais, foi muito fera o bate-papo. E, assim, você é um cara que a gente já fez muito projeto de criação junto, e eu sou uma pessoa que dou muito valor para a parte da criação, eu gosto demais disso, e eu não tenho capacidade executiva, né? Eu não sei desenhar, não sei fazer nada disso, e você consegue dar voz a quase todas as loucuras que eu te proponho, então isso é muito da hora, e eu queria muito trazer você mesmo para conversar com a galera. Então, eu queria que você fizesse um merchan agora, então deixa o seu arroba aí, deixa o arroba do Âncora também, que é um dos lugares que eu mais frequento em Porto de Caldas. E quem tiver por aqui, toma um cafezinho no Âncora. Eu é que agradeço, na verdade, o convite. Eu acho que fico muito feliz de estar aqui contigo, falando de uma coisa que eu amo, assim, num espaço que a gente desenvolveu dentro junto, do projeto, né? seu. Então, só pessoas queridas na situação. E é muito gratificante, né? Acho que você tem que continuar com essa proposta, que é muito legal evidenciar as pessoas aqui da nossa cidade, né? Então, que é um lugar super rico, né? Então, tem uma água diferente, só pode. Pode ser a água, provavelmente. E é justamente isso, né? Acho que dentro dos projetos de design, esquecer um pouco do que está rolando exatamente na mídia naquele momento. Colou muito na nossa cabeça, eu tentei fugir dela agora. Eu percebi. Né? Do que tá rolando hoje. Mas é porque isso ele fala colou muito em mim bem, agora. Isso falou mas muito assim, é olhar um pouco mais para si mesmo, né? Entender os gostos pessoais, saber que tem todo tipo de encaixe comercial possível, não precisa custar $1 milhão. Não. Se quiser também, ok, dá para brincar mais ainda. Mas é muito gratificante poder estar aqui falando disso, né? E você citou o café. Quem quiser conhecer a cafeteria, né? A cafeteria de café especial que fica aqui no centro, chama-se Âncora Coffee House, na rua Rio Grande do Sul, número 1102. Você já conhece bem o local, né? @Âncora Coffee House. E os meus projetos de design eu não estou divulgando todos ainda, né? Até pela proteção desses projetos que estão sendo executados, eu não exponho muito, que eu prefiro fazer gradativamente, com carinho, sem atropelar. Sem atropelar, né? Então, assim, mais o meu Instagram pessoal é leonardos.martins. Leonardus, DUS, né? Porque é o nome do é o meu Leos. nome. É o nome do Leos. Minha mãe... Não é Leonardo. não é. E aí, qualquer coisa, a gente pode trocar essa ideia, né? Vou tirar qualquer dúvida. Gosto muito de falar a respeito. Não tenho preguiça nenhuma de ajudar, porque o design colabora muito
com a vida das pessoas, Tudo, né? Então, né? Tá em tudo. tanto é que na cafeteria a gente tenta ir nessa onda também. A gente defende o design, a gente tenta estimular essa... Diferentemente do Sua primeira residencial, sócia né? é uma designer. É, né? a minha Gráfica. sócia, a Andréia, e o Gui, né? O Gui não é da área, mas O a Gui, Andréia é uma designer gráfica que eu adoro, um trabalho incrível também. Então a gente tenta criar também essa experiência da maneira comercial de se interpretar, né? No âncora, Ligado ao café. ligado ao café. Então, mais uma prova de que tudo dá para enxergar de uma maneira especial, né? De uma maneira Sobre o binóculo do design. sob o binóculo do design. Então, Uau. ele vai enriquecer de qualquer jeito, né? Eu vou defender sempre, né? Muito obrigado, valeu de verdade. Nossa, top demais. Valeu. Então é isso aí, galera. E sigam aí o podcast. A gente tá com o Instagram também, então @podcastcomunica. E também me sigam lá no meu Instagram pessoal, @guifraia, pra vocês ficarem aí com notícias e a gente vai trazer cada vez gente sobre áreas mais diversas para falar sobre temas, para instigar a curiosidade de vocês e também para essa finalidade pedagógica, né? Essa coisa de vamos conhecer um pouquinho mais sobre o tema para ver se a gente consegue aplicar isso no nosso cotidiano. Com certeza. Muito bom, é isso aí. Maravilha.